Graça e paz, queridos. Professor Azeniel, com mais um tema da lição. O nosso slide de hoje está bem criativo, está bem dinâmico, certo? E assim, está com uma criatividade, as imagens estão bem nítidas, o conteúdo está bem dinâmico. Eu tenho certeza que você, meu professor, vai ter uma facilidade para aplicar esse conteúdo em classe. O nosso tema diz assim: quando os pais sepultam seus filhos. O nosso texto áureo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. A nossa verdade prática. Não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Leitura bíblica em classe está em Jó, capítulo 1, versículo 13, 16 até o 19. Aqui eu sempre deixo aquela dinâmica do professor sempre, tá? Se puder ali interagir com o aluno. O professor inicia a leitura bíblica e os alunos continuam. Pode ser duas dicas. Pode ser o professor inicia com uma leitura, um outro aluno ler o próximo versículo, o outro ler o próximo versículo, o outro ler o próximo versículo até terminar. Ou o professor lê um e a classe ler outra. Então, fica aqui a dica. Jó, capítulo 1, versículo 13. Sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu, e os queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Ordenados os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos, e os tomaram, e os moços feriram ao fio das espadas, e só eu escapei para te trazer a nova. Ainda este falando, veio outro e disse: Estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Objetivos da lição. Primeiro, descrever a família de Jó. Segundo, a gente vai refletir a respeito de como lidar com a morte na família. Terceiro, conscientizar de como os cristãos devem enfrentar a perda na família. Introdução. O patriarca Jó era um homem próspero. Tinha uma família feliz e desfrutava de razoável segurança. Sua esposa era uma mulher dedicada à casa e tudo parecia dentro da normalidade. Até que a tragédia familiar se abateu sobre a sua casa. Nessa lição, estudaremos a respeito da morte dos filhos de Jó e como a família do patriarca passou por essa tragédia. Uma tragédia que envolve os filhos do patriarca Jó, que estavam numa festa de confraternização e, repentinamente, seus filhos foram todos mortos. Além do fogo que do céu queimou tudo o que Jó possuía, deixando-o sem nada. Foi um dia em que tudo aconteceu. E além da perda de suas posses materiais, Jó ainda perde os seus 10 filhos. Veremos que a experiência de os pais sepultarem os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa na vida humana. E
Ao mesmo tempo, como podemos encontrar na Bíblia a palavra de consolo diante desse quadro? A fidelidade a Deus não é garantia de que o crente não passará por aflições, dores, sofrimento nessa vida. Bom, na realidade, Jesus ensinou que tais coisas poderão acontecer ao crente. Bom, primeiro, o crente, ele experimenta o sofrimento como uma decorrência da queda de Adão e Eva. Quando o pecado entrou no mundo, entrou também o quê? A dor, a tristeza, o conflito e, finalmente, a morte sobre o ser humano. E a gente vê isso em Gênesis, capítulo 3, versículo 16 até o 19. O segundo ponto aqui é: certos crentes sofrem pela mesma razão que os descrentes sofrem, né? Que é a consciência dos seus próprios atos. Que a gente vai falar aqui sobre a lei bíblica. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. E a gente vê isso em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. E aplica-se a todos, né? Do modo geral, para o cristão e também para o não cristão. O terceiro tópico aqui é: o crente também sofre, pelo menos no espírito, por habitar em um mundo pecaminoso e corrompido. Por toda parte ao nosso redor estão os efeitos do pecado. E o quarto tópico aqui: Deus pode usar o sofrimento, tá, como catalisador para o nosso crescimento ou a melhoramento espiritual. Frequentemente, ele emprega o sofrimento a fim de chamar a si o seu povo desgarrado para o arrependimento dos seus pecados e a renovação espiritual. E a gente vê isso no livro de Juízes. Deus, às vezes, usa o sofrimento para testar a nossa fé, para ver se permanecemos o quê? Permanecemos fiel a Ele. Deus emprega o sofrimento não somente para fortalecer a nossa fé, mas também para nos ajudar no desenvolvimento do caráter cristão e também da nossa retidão. Vamos continuar? O nosso primeiro tópico diz assim, tópico 1, a família de Jó. Quem era Jó? O patriarca Jó nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz. As pesquisas dizem que ele viveu numa época anterior à de Moisés, antes mesmo de Abraão, entre os séculos 25 e 28 antes de Cristo. Tudo indica que Jó tinha vivido na época dos patriarcas e também dos fundadores de Israel, como Abraão, Isaac, Jacó, e isso na cerca entre 1800 a 2100 antes de Cristo. Naquele tempo, a longevidade humana era maior que a atual, o que explica a sobrevida de 140 anos do patriarca. Mesmo que não haja informações precisas sobre o tempo de vida de Jó, a longevidade humana naquela época prevalecia. E Jó teve uma longevidade de quê? De 140 anos. A gente vê isso, né, aqui nessa referência. E, porém, de algum modo, Jó conhecia a Deus e comungava com ele. Vamos dar uma olhada na referência? Jó, capítulo 42, versículo 16. E depois disso, viveu Jó 140 anos e viu os seus filhos e os filhos de seus filhos até a quarta geração. Mas especificamente, ele nasceu depois do dilúvio. Jó, capítulo 22, versículo 16. E tornou-se um homem rico e próspero. Jó, capítulo 1, versículo 3. E também a referência a qual eu estou trazendo seria Jó, capítulo 42, versículo 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos e 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Então a gente vê aqui que Deus deu em dobro tudo aquilo que Jó perdeu, né? A gente vai ver no decorrer da lição que Jó perde ali os seus 10 filhos e o Senhor depois dá mais 10 filhos a ele, fazendo aí um total de
20 filhos. Então, a gente vê aqui que Deus deu para ele o quê? 14.000 ovelhas. Então, é sinal que ele perdeu o quê? Perdeu 7.000 ovelhas. 6.000 camelos. É sinal que, então, ele perdeu aqui 3.000 camelos. 1.000 juntas de boi. É sinal que ele perdeu 500 juntas de boi. E 1.000 jumentos. Então, é sinal que ele perdeu 500 jumentos. Deus deu para ele em dobro tudo aquilo que ele perdeu. Seu caráter santo foi testemunhado pelo próprio Deus. Homem sincero, reto, justo, temente a Deus e, por isso, desviando do mal. Isso é revelado pelo próprio Deus, que dá testemunho de Jó e o destaca como homem sincero, reto, justo, imparcial e direito em tudo o que fazia. Era, acima de tudo, um homem temente a Deus, que tinha um comportamento de retidão e justiça, pois o texto diz que Jó era alguém que desviava-se do mal. Vamos dar uma olhada na referência? Jó, capítulo 1, versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: Observastes tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Então aqui, a gente na arte aqui, a gente vê aqui Deus ali no nosso lado esquerdo e do nosso lado direito ali o inimigo fazendo aí essas perguntas. Uma arte aí bem criativa aí para que o aluno possa entender de uma forma clara e bem objetiva. A esposa de Jó, subtópico 1.2. Tudo que se sabe a respeito da esposa de Jó é o que está registrado no capítulo 2 do livro. Bom, na Bíblia, essa mulher parecia não ter nome. Na tradução rabínica, tá? O seu nome é Sitins. Algumas literaturas pós-antibíblica identificam o mesmo nome, Sitins, para a mulher de Jó. Mas tudo não passa de especulação extra-bíblica, tá? Que não prova nada. Ela ganhou a fama de uma mulher insana e ambiciosa por causa da perda de todos os seus bens materiais e dos filhos que foram mortos por uma tragédia. Uma crente sem crença? Sim, era a esposa de Jó. Pelo menos é o que concluímos das palavras que lhe dirige o patriarca quando ela instigou a amaldiçoar a Deus. Falas como qualquer doida. A gente vê isso em Jó, capítulo 2, versículo 10. Ora, se o princípio da sabedoria é o temor a Deus, a loucura espiritual só pode advir do destemor e da irreverência a Deus. Logo, era a esposa de Jó uma mulher que, antes àquele momento, não tinha ainda uma experiência real com o Senhor Deus. Limita-se ela a desfrutar das bênçãos sem ligar qualquer importância ao o abençoador. Ainda, Jó foi vítima de feridas purulentas, das quais ela teve repugnância. Todavia, fazia o seu papel de esposa, mas não abandonando o patriarca. Indiscutivelmente, a esposa de Jó foi perdendo a paciência diante da provação do seu esposo. Podemos deduzir o seu sofrimento, e por isso ela foi perdendo a paciência e a capacidade de compreender por que o Deus de Jó permitia tudo aquilo ao seu marido. Seu desespero afetou a sua fé, ao ponto de levá-la a declarar para o seu marido: amaldiçoa a Deus e morre. Jó, capítulo 2, versículo 9. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Então realmente ela perde aqui, né, a paciência, né, por não ter aí essa experiência
com Deus, né? Não ter essa experiência com Deus. Ela teve 10 filhos com Jó. E como não se deixou influenciar pela proposta desesperadora de sua esposa, o patriarca suportou tudo até que Deus virasse a sua sorte e transformasse o mal, ali, a morte e a perda de todos os seus bens, em bênção, dando tudo em dobro novamente. Os filhos de Jó, subtópico 1.3. Jó estava atento ao modo de viver de seus filhos. Estes tinham uma rotina social de banquetes, muita comida e bebida. Nessa história, o questionamento é: por que Deus permitiu a morte dos filhos de Jó? Quando Satanás apareceu na presença do Senhor, colocou em dúvida a integridade de Jó. Estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que não blasfema de ti na tua presença. Jó, capítulo 1, versículo 11. Deus permitiu que Satanás estendesse a mão contra tudo o que Jó possuía, mas não tirasse a sua vida. A tragédia veio sobre os filhos de Jó quando estavam festejando junto. Sem dúvida, essa catástrofe havia sido provocada pelo diabo para testar a fé de Jó. A Bíblia mostra que o pai apresentava sacrifício a Deus por seus filhos. Orava por ele todos os dias. Ou seja, havia zelo e cuidado do patriarca para o bem-estar espiritual de seus filhos. O texto não revela de imediato a apostasia em que havia caído os filhos de Jó, mas o seu desvio patenteia-se naqueles festis que se arrancava por vários dias, durante os quais celebravam eles os deuses pagãos. Não lhe bastasse a idolatria, sutilmente amaldiçoava ao Todo-Poderoso. Quão profano e hipócritas eram aquele jovem. O coração de Jó não se enganava. Talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Vamos dar uma olhada na referência? Jó, capítulo 1, versículo 4 e 5. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que, tendo ocorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Tópico 2. Lidando com a morte dentro da família. Subtópico 2.1. Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Os versículos 18 e 19 relatam o momento em que a notícia da morte de seus filhos chegaram à casa de Jó. Quando tudo parecia normal, a morte os surpreendeu. Todos os seus filhos morreram. As filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre o jovem e morreram, e só eu escapei para lhe trazer as novas. A gente vê isso em Jó, capítulo 1, versículo 18 e 19, que foi o que a gente leu aí, e é o que também está nessa referência aí entre o versículo 18 e o versículo 19. Deus não nos criou para morrer, mas a morte é uma maldição advinda do pecado. E só o Senhor Jesus foi capaz de cravar essa maldição no lenho de sua cruz, no Calvário. Vem que tudo parecia normal.
A morte surpreendeu a Jó e a sua esposa. Como crentes em Cristo, devemos encarar a realidade da morte com a confiança de que, quando a vida cessar, não nos reterá na sepultura, mas servirá como trampolim para a vida eterna. Vamos dar uma olhada na referência? 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 e 56. Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Assim, todos ficamos perplexos diante da morte, e principalmente quando envolve alguém próximo de nós, que foi no caso aí, né? Jó perdeu aí os seus 10 filhos. Por isso, a palavra de Deus nos mostra que devemos estar consciente quanto à realidade da morte. Não temos domínio nenhum sobre ela. Vamos imaginar que Jó procurava recuperar o ânimo dos acontecimentos anteriores. Ele deve ter certamente pensado, pelo menos, tenho os meus filhos. Esse pensamento foi, entretanto, interrompido por outro empregado que entrou de supetão, lutando com as lágrimas. Jó, seus filhos e suas filhas, todos foram mortos. Um forte tornado varrendo o deserto, atirando os carros de madeiras e carroças de animais para o ar. E só eu escapei. Entretanto, a nossa confiança está em Cristo e, por causa da sua ressurreição, podemos afirmar que a morte não nos reterá na sepultura, mas servirá de meio para adentrar a vida eterna com o nosso Salvador. Capítulo 5, versículo 24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Subtópico 2.2. Razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. De certo modo, Jó tinha uma família feliz. Jó, capítulo 1, versículo 1 até o 5. Nesse contexto, Satanás desafiou a fidelidade dele e o atacou frontalmente com a morte dos seus filhos. Jó, capítulo 1, versículo 13 até o 18 e Jó, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 6. A morte é sempre um evento triste. O sábio Salomão escreveu que melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens. Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. A Bíblia não fala do sepultamento dos filhos de Jó, mas certamente ele aconteceu. É importante ressaltar que uma perda como essa traz uma tristeza imensa. A morte nos faz pensar na vida. Ensinamos a contar os nossos dias de tal maneira que alcançamos um coração sábio. A gente vê isso em Salmo 90, capítulo 12. Cada funeral alheio faz lembrar o nosso próprio funeral. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Eclesiastes capítulo 3, versículo 4. Vamos para a referência? Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar. A tristeza e o choro passaram a fazer parte da família de Jó, outrora feliz e próspera. Subtópico 2.3. Fidelidade ao Senhor em meio à dor. O capítulo 1 de Jó mostra a reação do patriarca diante da notícia trágica da morte de seus filhos.
Jó rasgou o manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou o Senhor. Jó, capítulo 1, versículo 20. Isso mesmo, Jó adorou a Deus. Aqui, ele iniciou o processo de aceitação do ocorrido diante do Senhor da vida. O fato de Jó ter caído no chão foi uma conduta desesperadora, mas ele transformou isso em um ato de adoração. Jó adorou a Deus no pó, algo que Satanás dissera que ele não faria nem poderia fazer. Essa passagem bíblica nos mostra que a dor da perda não passa, mas o processo de aceitação tornou o luto mais digno. Por isso, o patriarca pôde dizer em atitude de adoração: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, versículo 21. Ainda, o texto bíblico diz que Jó, em tudo, não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó, capítulo 1, versículo 22. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Tópico 3. Os cristãos e o luto. Subtópico 3.1. Não culpe a Deus. Não é muito difícil de, nos momentos de perdas inesperada, o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. Não é isso que aprendemos com Jó. Vamos conferir o que diz Jó, capítulo 1, versículo 21 e 22? E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Todos nascemos nu. Ao morrer, todos iremos nu. Enquanto somos preparados para o sepultamento. Nada temos ao nascer, nada temos ao partir. Tudo que possuímos nesse intervalo nos é dado pelo doador da vida. Tudo que temos são ossos envoltos de pele, órgãos, nervos, músculos, junto com a alma pela qual devemos prestar conta a Deus. O antigo patriarca nos ensina a viver a confiança em Deus, mesmo no momento delicado da morte inesperada de um ente querido. Nem sempre sabemos o motivo da morte de uma pessoa amada ou de um determinado sofrimento. É como se ele estivesse dizendo: aquele que me deu a vida e concedeu tudo por empréstimo, durante a mesma decidiu, e tem esse direito, para tirar tudo. Não vou levar nada comigo de forma alguma. Bendito seja o seu nome por este empréstimo enquanto tive. Bendito seja o seu nome por decidir removê-lo. Há um mistério na vida que não conseguimos desvendar na terra. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. O próprio livro de Jó não revela porque os seres humanos sofrem. O que o livro nos ensina é encorajar e suportar o sofrimento com paciência, achando-se fiel no caminho do Senhor.
diante do processo de um sofrimento imerecido. Haverá um dia em que tudo será patente diante dos nossos olhos. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Vamos dar uma olhada na referência? Diz assim: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Subtópico 3.2: Vivendo o luto. Com o patriarca Jó, aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto, pois, psicologicamente, isso não é saudável. Jó andava em luto e vivia no escuro, sem ver a luz do sol. Então, recorda a sua ida à congregação, quando era bem-vindo e desejado. Mas agora, levanto-me e clamo por socorro, mas ninguém a acode. Mesmo vivendo no meio da sociedade, onde todos os serviços haviam prestado, agora era abandonado, atirado nos matos, vivendo com animais que não participavam dos serviços humanos. Era o cúmulo do desespero e do abandono. Como seres humanos, devemos manifestar as emoções próprias de um comportamento de luto, tais como choro, o silêncio, a compenetração. Diante da dor da família de Lázaro, o nosso Senhor agitou-se no espírito e comoveu-se e chorou. João, capítulo 11, versículo 35. Jesus chorou. Subtópico 3.3. Mantenha a esperança. Vimos que é saudável manifestar emoções próprias do período de luto. Mas também é verdade que o crente não deve se desesperar como quem não tem esperança. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. O mundo sem Deus é um mundo triste. A morte, para aqueles que não conhecem a Deus, é um fim trágico. Na verdade, não há esperança fora da fé bíblica e evangélica. É preciso levar em conta que o período de luto dure em média 6 meses. Se após esse período a pessoa não consegue voltar às atividades normais, é preciso buscar ajuda especializada, pois isso não é saudável. Esse cuidado é coerente com a fé cristã e proclama a esperança da vida, porque nosso Senhor ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte. Portanto, a palavra de Deus traz consolo e conforto para a alma enlutada. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 até o 5. Um dia, brevemente, estaremos para sempre com a pessoa querida que partiu em Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 até o 18. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isso, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Conclusão. Sem dúvida, a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. A de um filho, então, tem uma sobrecarga psicológica imensa. A dimensão da dor da perda de um pai e de uma mãe é incalculável. Por isso, é importante que levamos em conta essa declaração do salmista. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Salmo 73, número 26. No processo de luto, não devemos culpar a Deus, mas manter firme a nossa esperança nele. O Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é uma verdade consoladora e, ao mesmo tempo, esperançosa. Portanto, nesse momento é tempo de confiar em Deus. Temos aí o nosso exercício. Chegamos ao fim do nosso slide, da nossa lição. O nosso próximo tema é os prejuízos da mentira na família. Professor, ainda não é inscrito no nosso canal, eu gostaria de te convidar. Isso, eu gostaria de convidar você, meu professor, você, minha professora, até mesmo aluno que chegou por aqui para conhecer um pouco do nosso material, como ele é criativo, como ele é bem dinâmico. Eu tenho certeza que dentro de sala isso vai dar assim, uma repercussão pela qualidade do trabalho, pela dinâmica que é feito os nossos slides. E também com um preço bem acessível. Quer conhecer o nosso trabalho? Aqui embaixo eu estou deixando o link aqui para você adquirir, tá? Com um preço bem acessível, um material de qualidade, um material que vale a pena você adquirir. Mas eu não tenho um data show, eu não tenho um telão, eu não tenho um notebook ali para colocar na minha igreja. Querido professor, você pode pegar esse material e usar também ele como um apoio. Você pega ali o seu celular, seu smartphone, ou até mesmo o seu tablet, ou até um notebook ali, coloca na frente ali e você vai passando, né, para te dar uma dinâmica, uma criatividade. Por quê? O nosso material, além de ele trazer 100% da revista da CPAD, ele traz também as referências. E isso ajuda também no aprendizado com o aluno. Então ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like, faz um comentário aí para dar aquela força para gente, ok? Então, que Deus em Cristo te abençoe e até o próximo slide.